Você já ouviu falar de Joana d'Arc, a donzela de Orleans, uma heroína nacional, uma santa, um símbolo de propósito divino? Mas você conhece o nome do homem que lutou ao lado dela, que jurou lealdade à sua causa e a assistiu queimar? O nome dele era Gilles de Rais, um celebrado cavaleiro, um nobre rico e marechal da França. Um homem aclamado por sua coragem, antes de ser acusado de massacrar mais de uma centena de crianças. Mas este não é um conto comum de loucura. Esta é uma descida, não a insanidade, mas a rituais encharcados de sangue, a pactos alquímicos e a gritos que ecoaram por trás de muros de pedra. Eles o chamaram de satanista, assassino, canibal, e, no entanto, alguns sussurravam que ele foi incriminado. O que aconteceu dentro dos castelos desse cavaleiro caído? E como a França passou de chamá-lo de herói de guerra, para queimar seu legado até virar cinzas? Esta noite, vamos desvendar um dos cantos mais sombrios da Europa medieval. Esta é a história de Gilles de Rais, o cavaleiro que era um canibal. Antes de Gilles de Rais se tornar um monstro aos olhos do público, ele era tudo que o mundo medieval celebrava, nascido na nobreza, preparado para a batalha, destinado à grandeza. Ele nasceu por volta de 1405, na região de Anjou, na França. Sua família, os Montmorencies e a linhagem de Rais, estava entre as mais poderosas da terra. A partir do momento em que pôde andar, Gilles estava sendo preparado para lutar, governar e expandir o legado da família através da guerra e da política. Aos 10 anos, a tragédia aconteceu. Seus pais morreram em um curto espaço de tempo, sua mãe, de forma suspeita, e seu pai em um acidente durante uma caçada a um javali. Gilles e seu irmão mais novo foram colocados sob a tutela de seu avô, Jean de Craon, um homem obcecado por riqueza, poder e jogos políticos. Foi Jean quem arranjou o casamento precoce de Gilles, uma união não por amor, mas por terras, herança e títulos. Ainda na adolescência, Gilles já estava no comando de tropas. Ele lutou nos anos finais da Guerra dos 100 Anos e o fez com ferocidade. Sua espada derramou sangue pela França, e seu nome se tornou conhecido entre aliados e inimigos. Mas o que mudou sua vida para sempre foi a chegada de uma jovem camponesa que afirmava ouvir a voz de Deus, Joana d'Arc. Gilles foi designado para ficar ao lado dela como um de seus protetores mais confiáveis. Enquanto muitos nobres a ridicularizavam ou desconfiavam dela, Gilles tornou-se devoto. Juntos, eles foram para a batalha. Juntos, eles romperam o cerco inglês de Orleans. Ele a observou reunir homens com o dobro de sua idade com nada além de uma bandeira e uma fé inabalável. Ele testemunhou milagres, ou assim ele acreditou. A presença dela acendeu algo nele, admiração, talvez obsessão. Disse que ele viu nela não apenas uma missão divina, mas um reflexo de seu próprio anseio por significado, por importância. Após a libertação de Orleans, Gilles foi condecorado com o título de Marechal da França, a mais alta honra militar. Com apenas 25 anos, ele havia alcançado o que a maioria dos homens jamais sonharia. Ele foi aclamado como um herói nacional. Seu brasão voou alto. Seus inimigos temiam seu nome. Mas a glória não durou. Quando Joana d'Arc foi capturada pelos ingleses e entregue à Inquisição, Gilles não estava lá para salvá-la. Alguns dizem que ele tentou e foi impedido. Outros sussurram que ele permaneceu em silêncio. Ela foi queimada na fogueira em 1431. E algo dentro de Gilles de Rais morreu com ela. Ele se retirou da vida pública, aposentou-se do campo de batalha e retornou a seus muitos castelos espalhados pela Bretanha e pelo Vale do Loire. O bravo cavaleiro desapareceu dos olhos da França, mas atrás de seus muros de pedra, um novo capítulo começou. Um muito mais sombrio. Após a morte de Joana, os aplausos cessaram, as bandeiras foram abaixadas e Gilles de Rais desapareceu do campo de batalha como fumaça após o fogo. O que restou não foi um herói de guerra, mas um homem assombrado. Ele se retirou para suas vastas propriedades, castelos imponentes na zona rural da Bretanha, como o Chanteau de Tifalges, Champtocé e Machicout, cada um mais isolado que o anterior. Ele tinha apenas 30 e poucos anos, mas o fogo que antes ardia em seus olhos havia mudado. Ele se tornou instável e perigoso. Cortado da vida na corte, Gilles se voltou para dentro e para baixo.
Seus gastos extravagantes aumentaram. Ele organizava apresentações teatrais bizarras, convidando cidades inteiras a testemunhar grandes produções de dramas religiosos que custavam uma fortuna e não tinham um propósito claro. Ele chegou a encenar uma peça com centenas de atores, figurinos bordados a ouro, adereços de prata e refeições completas servidas à plateia, tudo pago com sua herança em ruínas. Ele começou a vender suas terras e títulos, buscando dinheiro desesperadamente. Por quê? Não para comida. Não para a guerra. Mas para algo muito mais estranho. Alquimia. Ciência oculta. Invocação de demônios. Gilles de Rais ficou obcecado com a ideia de que, através de rituais secretos e textos mágicos, ele poderia recuperar a riqueza perdida, obter conhecimento proibido ou até mesmo ressuscitar o passado. Alguns sussurravam que ele queria trazer Joana d'Arc de volta. Outros acreditavam que ele estava simplesmente tentando recuperar o poder que havia esbanjado. Ele convidou alquimistas, feiticeiros, astrólogos e necromantes para seus castelos. Homens como Francesco Prelati, um místico italiano que afirmava falar com demônios. Eles realizavam cerimônias arcanas em salas iluminadas por tochas sob as fundações de pedra de suas propriedades. Sangue de animais era derramado. Livros antigos eram lidos em voz alta em línguas perdidas. A linha entre superstição e loucura se borrou. Mas nem todos os ingredientes usados nessas cerimônias eram animais. Em algum momento, ninguém sabe exatamente quando, o foco dos experimentos de Gilles de Rais mudou. De ambição alquímica para sacrifício ritualístico. Ele acreditava que o sangue de inocentes tinha poder espiritual, mágico, eterno. Ele se convenceu de que os gritos dos puros poderiam invocar riquezas, ou que o terror das crianças poderia agradar a forças sombrias que, por sua vez, lhe concederiam o que ele desejava. Por volta de 1435, as pessoas começaram a notar algo mais sinistro do que dívidas ou dramas. Crianças estavam desaparecendo. No início, os desaparecidos eram considerados vagabundos ou fugitivos. Afinal, era o interior. Os tempos eram difíceis. Mas logo, os padrões se tornaram impossíveis de ignorar. Famílias pobres que trabalhavam perto de suas terras enviavam seus filhos como mensageiros, servos ou coroinhas para o castelo, e nunca mais os viam. Ninguém ousava acusar o grande Gilles de Rais. Mas atrás de portas trancadas e corredores iluminados por velas, os sussurros começaram. O herói de guerra estava se tornando uma lenda novamente. Mas desta vez, na forma de uma história de terror. No início, era apenas um murmúrio. Nas aldeias rurais que cercavam as muitas propriedades de Gilles de Rais, as famílias sussurravam sobre filhos desaparecidos. Um moço de estábulo enviado ao castelo nunca retornou. Um coroinha convidado para cantar para o senhor nunca mais foi visto. O filho de um pastor oferecido para ser pajem desapareceu sem deixar vestígios. Uma aldeia, depois 2. Depois 10. Mas quem ousaria acusar o marechal da França, um homem que uma vez se sentou ao lado de reis, um herói de guerra ungido em sangue e glória? Os desaparecidos eram principalmente meninos, entre 8 e 14 anos, escolhidos por sua beleza, sua inocência ou simplesmente por sua proximidade com os portões do castelo. Alguns vinham de famílias tão pobres que ficavam felizes por seus filhos serem escolhidos para servir ao grande senhor. Outros eram atraídos por promessas de comida, moedas ou roupas quentes. Nenhum deles jamais retornou. E aqueles que conseguiam vislumbrar o interior começaram a falar em tons abafados sobre o que viram. Uma serva, anos depois, testemunhou que tinha visto um menino sendo levado para uma câmara pelo próprio Gilles, vestido com roupas finas, seu cabelo loiro penteado, bochechas coradas. A porta foi trancada. Gritos se seguiram. Ela nunca mais viu o menino. Em outros casos, aldeões relataram ter visto Gilles sair a cavalo com um grupo de meninos, apenas para retornar sozinho, seu rosto estranhamente sereno. Ainda assim, ninguém ousou intervir. Seu nome era poderoso demais. Seus castelos, fortificados demais. Seu charme, mesmo nesses anos, era muito cativante. E os crimes, impensáveis demais. Até que,
eventualmente, os rumores chegaram à igreja. Mas não por causa das crianças desaparecidas. Ironicamente, foi por causa de dinheiro. Giles havia vendido tanta terra, tomado empréstimos de forma tão imprudente e se endividado tanto que até as finanças da igreja estavam envolvidas. Ele havia empenhado suas posses, contestado dízimos e desrespeitado a autoridade eclesiástica. O bispo de Nantes estava farto. E onde as finanças vão, a igreja investiga. E quando eles começaram a investigar, encontraram muito mais do que dívidas não pagas. Eles encontraram pais em luto. Aldeões com muito medo de falar, até agora. E histórias aterrorizantes. Uma mãe afirmou que seu filho havia sido convidado para servir como pajem, e ela mesma o viu caminhar pelos portões do castelo. Quando ela retornou dias depois para perguntar, foi informada de que ele havia ido embora. Quando ela chorou, um servo lhe entregou um embrulho, as roupas de seu filho, limpas e dobradas. Em outro caso, 2 meninos camponeses foram descobertos em um barranco, seus corpos parcialmente queimados, faltando membros, seus rostos horrivelmente distorcidos. Moradores locais os enterraram em silêncio, aterrorizados para relatar as descobertas. E ainda assim, Giles de Rhys andava livremente, dando banquetes, financiando apresentações ocultas, pregando a redenção enquanto, atrás de seus muros, a morte se acumulava. Alguns dizem que ele se tornou viciado no horror. Que o medo nos olhos das crianças, suas vozes trêmulas, se tornaram parte de seu ritual, não apenas para invocar demônios, mas para se sentir como um. Em sua mente, ele não era mais um homem. Ele era outra coisa. Os castelos de Giles de Rhys, outrora símbolos de nobreza e poder militar, haviam se tornado, no final dos anos 1430, fortalezas de silêncio. Muros de pedra grossos, corredores iluminados por velas e câmaras seladas escondiam uma realidade que ninguém de fora podia imaginar, e poucos de dentro sobreviveram para descrever. Mas através de confissões posteriores, coagidas ou não, o quadro que emergiu era aterrorizante. Dentro daqueles castelos, Giles se cercou de um pequeno e leal círculo íntimo, alquimistas, servos contratados, capangas e o ocasional ocultista como Francisco Prelati. Esses eram os homens que providenciavam as vítimas, se livravam dos restos mortais e participavam dos rituais. Muitos desses testemunhos vieram de seu camareiro, Henri Etienne, e de seu criado, Poitou. Eles falavam de noites em que Giles pedia para que um convidado fosse levado a ele, sempre um menino, às vezes vestido como um pajem, um príncipe ou uma menina. Uma vez a sós, Giles oferecia comida, palavras doces e presentes, até que a criança baixasse a guarda. E então, a porta se fecharia. O que aconteceu em seguida é detalhado demais para ser repetido na íntegra. Os registros históricos descrevem atos de violação física, tormento prolongado e mutilação ritualística. Mas pior ainda, esses atos não foram cometidos em fúria ou loucura, foram realizados com método, até mesmo com cerimônia. A criança era obrigada a se ajoelhar na frente de Giles, às vezes ordenada a recitar uma oração. Ele então forçava a criança a confessar seus pecados, uma grotesca inversão do ritual de confissão. Em seguida, a tortura começava. Giles sentia um prazer perverso em observar o medo se desenrolar. Ele costumava dizer que queria ver a alma deixar o corpo pelos olhos. Testemunhas o descreveram rindo, rezando, chorando e gritando de prazer, tudo na mesma hora. Algumas crianças foram mortas rapidamente. Outras, não. E quando o ato estava concluído, os cadáveres eram queimados nas enormes lareiras do castelo, ou enterrados em covas rasas nas proximidades. Os restos mortais eram espalhados, desmembrados ou simplesmente desapareciam. Alguns dizem que mais de 100 crianças foram levadas. Outros dizem que o número estava mais perto de 200. Não há registros. Nenhum túmulo. Apenas sangue na pedra e silêncio nos muros. Mas talvez o detalhe mais arrepiante é que Giles guardava lembranças. De acordo com confissões, ele às vezes guardava as cabeças ou as mãos de suas vítimas, afirmando que elas lhe davam poder ou o protegiam do julgamento divino. Outros dizem que ele as colocava em altares durante seus rituais, acreditando que estava perto, tão perto, de desvendar segredos antigos.
Ele não estava mais apenas invocando demônios. Ele estava tentando se tornar um. No entanto, fora dos muros, a pressão estava aumentando. A igreja havia começado a compilar depoimentos de testemunhas. O bispo de Nantes havia construído um caso legal. A coroa também estava observando. O poder de Gilles havia diminuído. Seus inimigos estavam o cercando. E em 1440, um passo em falso destruiu tudo. Gilles sequestrou um clérigo durante uma disputa de terras, sem saber que a igreja já estava preparando acusações. Eles o pegaram. Gilles de Rais foi preso. E o mundo finalmente olhou para dentro do castelo. Em setembro de 1440, a armadilha em torno de Gilles de Rais finalmente se fechou. Seu erro fatal? Um ato precipitado e violento em plena luz do dia. Durante uma disputa de propriedade com a igreja, Gilles marchou para uma capela local acompanhado por homens armados e sequestrou à força um clérigo que havia desafiado sua autoridade. Foi um jogo de poder mesquinho, mas ao fazê-lo, Gilles havia cruzado uma linha da qual nem mesmo seu sangue nobre poderia protegê-lo. O bispo de Nantes reagiu rapidamente. Usando o sequestro como justificativa, as autoridades da igreja abriram uma investigação formal sobre os assuntos de Gilles. Eles já vinham compilando evidências em segredo há muito tempo, depoimentos de pais em luto, servos assustados e até mesmo ex-cúmplices. Agora, eles tinham seu pretexto para agir. Em poucas semanas, Gilles de Rais foi preso em seu castelo em Machicout, junto com seus associados mais próximos, incluindo Prelati, Etienne e Poitou. Ele não foi levado para um campo de batalha. Ele foi levado para um tribunal. Mas este não foi um julgamento comum. Foi uma colaboração rara entre tribunais eclesiásticos e seculares. A igreja buscava processá-lo por heresia, sodomia e invocação de demônios. A coroa, por sua vez, estava mais preocupada com assassinato e sequestro. E assim, um dos maiores heróis de guerra da França agora estava acorrentado na frente de padres e juízes, na mesma cidade que ele outrora ajudou a libertar ao lado de Joana d'Arc. No início, Gilles negou tudo. Ele zombou da corte. Ele invocou sua linhagem. Ele acusou seus acusadores de ciúme, de jogos políticos. Por um momento, parecia que ele poderia vencer as acusações, até que os testemunhos começaram. Eles vieram em massa. Servos. Guardas. Alquimistas. Pais. Um por um, eles descreveram os horrores, os gritos atrás de portas fechadas, as crianças que nunca voltaram para casa, os rituais obscuros realizados à meia-noite. Então a pressão aumentou. Seu próprio círculo íntimo se voltou contra ele. Henri Etienne confessou. Poitou confessou. Até mesmo Francisco Prelati falou, contando ao tribunal sobre pactos demoníacos e rituais secretos realizados em criptas iluminadas por velas. Diante de evidências esmagadoras, e, provavelmente, da perspectiva de tortura, Gilles desabou. Em 21 de outubro de 1440, na presença da igreja e do duque da Bretanha, Gilles de Rais confessou tudo. Ele falou por horas, descrevendo com detalhes gráficos os métodos de tortura, o número de vítimas e os rituais que ele acreditava que restaurariam seu poder. Sua voz era calma. Indiferente. Às vezes arrependido, às vezes orgulhoso. Ele até se dirigiu às famílias. Ele pediu perdão. Ele chorou. E, no entanto, ele nunca explicou o porquê. Não de verdade. Não com palavras que fizessem sentido para qualquer pessoa além dele. Alguns acreditavam que ele estava insano. Outros pensavam que era a culpa. Outros ainda suspeitavam de uma escuridão mais profunda, uma que ele havia abraçado de bom grado. Quando sua confissão terminou, não havia mais julgamento a ser realizado. A igreja o condenou à morte por enforcamento e queima, uma punição comum para hereges e assassinos. Mas em um ato final de misericórdia, talvez devido ao seu nascimento nobre, a corte concordou em estrangulá-lo antes que as chamas tocassem seu corpo. Ele morreria, tão rápida e limpa quanto suas vítimas não morreram. Em 26 de outubro de 1440, Gilles de Rais foi levado para a forca. Mas o horror ainda não estava completo.
26 de outubro de 1440. Nantes. Uma névoa fria cobria a cidade enquanto milhares se reuniam perto do prado de La Prairie de Biesse, onde 3 forças haviam sido erguidas. Não foi uma execução secreta. Foi um espetáculo. Os condenados estavam diante da multidão, Gilles de Rais, o outrora glorioso marechal da França, junto com 2 de seus cúmplices mais próximos, Henri Etienne e Poitou. Todos os 3 estavam amarrados, com a cabeça raspada, vestidos com vestes grosseiras. Na plataforma, um frade franciscano sussurrou os últimos ritos. Gilles ouviu calmamente, com os olhos baixos, os dedos movendo-se sobre o rosário, os mesmos dedos que uma vez puxaram espadas na batalha, e coisas muito mais terríveis na escuridão de seus castelos. Por um momento, a multidão ficou em silêncio. Muitos vieram para testemunhar a justiça. Outros, para espiar. Alguns, para lamentar. Poucos para rezar. E, no entanto, enquanto as piras eram preparadas sob o andaime, Gilles de Rais se dirigiu à multidão. Testemunhas afirmaram que ele falou com clareza, humildade e até eloquência. Ele confessou novamente, chorando, e implorou às pessoas que orassem por sua alma. Ele pediu misericórdia para seus cúmplices, insistindo que eles haviam agido sob suas ordens, não por seus próprios desejos. O bispo presente, supostamente, chorou. Até soldados endurecidos desviaram o olhar. Então veio o momento da morte. De acordo com a sentença, Gilles e os outros seriam enforcados até a morte, seus corpos então queimados na pira abaixo. Sem relíquias. Sem enterro. Nada a ser santificado pela história. Um por um, os laços foram colocados. Primeiro Etienne. Depois Poitou. Depois Gilles de Rais. E quando o carrasco deu o sinal, o andaime caiu. Um estalo final do pescoço. Um último suspiro. E então, as chamas. A madeira havia sido embebida em óleo. O fogo subiu rapidamente. A fumaça subiu para o céu da manhã enquanto os corpos eram consumidos. Não houve aplausos. Nenhuma celebração. Apenas quietude. O cavaleiro não existia mais. Mas a história estava longe de terminar. Apesar de sua morte, a lenda de Gilles de Rais só cresceu. Sua confissão, forçada ou genuína, se tornou material de terror, de mito, de contos sussurrados à beira da lareira. Alguns mais tarde afirmaram que ele havia sido incriminado, que sua riqueza e títulos o haviam tornado um alvo. Outros insistiram que sua execução foi um aviso para aqueles que se aventuravam muito perto da alquimia, heresia e do ocultismo. E alguns, de forma perturbadora, até começaram a romantizá-lo. Séculos depois, Gilles de Rais inspiraria o conto de Barba Azul, o nobre que assassina suas esposas e esconde seus corpos em uma câmara secreta. Um conto de fadas, nascido do verdadeiro terror. Mas a história real, a de poder, loucura e morte, está enterrada em registros da corte, confissões carbonizadas e no luto de famílias anônimas que nunca mais viram seus filhos. Os castelos ainda estão de pé. As pedras são silenciosas. Mas nas sombras, os ecos permanecem. Gilles de Rais estava morto. Queimado, silenciado, apagado da linhagem nobre. Mas seu nome não desapareceria. Ele se transformaria. Ao longo das décadas, o conto do cavaleiro que massacrava crianças evoluiu para folclore, superstição e, finalmente, conto de fadas. No final de 1600, o contista francês Charles Perrault escreveria uma história de advertência intitulada Barba Azul. Ela contava sobre um nobre rico que se casava com uma série de jovens mulheres, proibindo-as de entrar em uma sala específica em sua grande casa. Claro, a nova noiva desobedece, e descobre os corpos ensanguentados das esposas anteriores de Barba Azul. Ela quase se junta a elas, até que seus irmãos chegam a tempo de matar o monstro. À primeira vista, parece desconectado. Uma lição de moral. Uma metáfora para o conhecimento proibido, para o controle patriarcal. Mas estudiosos há muito acreditam que Gilles de Rais foi o modelo. Ambos eram nobres. Ambos eram assassinos. Ambos viviam em castelos com câmaras trancadas cheias de horror.
E ambos foram derrubados, em última análise, não por seus crimes, mas por um erro que permitiu que a justiça entrasse. Além disso, Gilles já havia financiado apresentações teatrais de peças religiosas durante sua aposentadoria. Ele tinha talento para o drama, uma obsessão pela morte e um desejo de ser mitificado. De alguma forma distorcida, ele conseguiu exatamente o que queria. Mas os contos de fadas eram apenas uma camada de seu legado. Nos séculos que se seguiram, a pergunta permaneceu: Gilles de Rais era culpado? Alguns historiadores, especialmente no século XX, começaram a reexaminar o caso. Eles apontaram para irregularidades no julgamento, as motivações políticas da Igreja, a falta de evidências físicas, o uso de tortura para obter confissões. Eles argumentaram que Gilles pode ter sido vítima de uma purga política, um peão nos jogos de poder entre duques locais e a coroa. Outros rebateram que o volume e os detalhes dos testemunhos, muitos de testemunhas não relacionadas, tornam a fabricação improvável. Os servos que falaram não tinham motivo para mentir. As confissões correspondiam a detalhes ocultos. O número de crianças desaparecidas na região era real. E talvez o mais revelador, Gilles nunca retirou sua confissão, mesmo na forca. O debate continua em círculos acadêmicos. Mas entre o povo da França, especialmente nas regiões ao redor de Nantes e da Bretanha, a imagem de Gilles de Rais permanece gravada no folclore. Em algumas aldeias, os pais uma vez avisavam seus filhos: não se afaste muito de casa, ou Barba Azul vai te pegar. Seus castelos ainda estão de pé, em Tifalges, em Machicoul, agora convertidos em museus, pontos turísticos ou deixados em ruínas. Os visitantes caminham pelos salões, tocam a pedra, espiam poços que se suspeitava esconder ossos. Alguns dizem que ainda se sentem observados. E na literatura, no cinema e na ficção de terror, o arquétipo do nobre monstruoso vive, não apenas como um assassino, mas como um símbolo de poder corrompido. Da tênue linha entre a grandiosidade e o grotesco. Gilles de Rais cavalgou ao lado de uma santa, e morreu como um demônio. O que o transformou é uma pergunta que a história talvez nunca responda. Mas a sombra que ele projetou? Ela ainda nos alcança hoje. Vamos agora refazer a descida arrepiante de Gilles de Rais, de nobre guerreiro à figura condenada do horror, e explorar as teorias mais proeminentes que ainda cercam seu caso. Resumo da linha do tempo. 1405, Gilles de Rais nasce em uma família rica e nobre na Bretanha, França. 1420s, ele se torna um cavaleiro e rapidamente ganha reputação por bravura em batalha. 1429, luta ao lado de Joana d'Arc durante a Guerra dos 100 Anos, é elevado a marechal da França. 1431, Joana d'Arc é executada. Gilles começa a se afastar da vida militar e se entrega a gastos extravagantes. Meados dos anos 1430, começa a financiar experimentos ocultos com alquimistas, na esperança de restaurar sua fortuna. Desaparecimentos de crianças são suspeitados pela primeira vez nas áreas que cercam suas propriedades. 1440, sequestra um clérigo durante uma disputa de terras. É preso logo depois. Outubro de 1440, confessa assassinato, sodomia e heresia durante um julgamento público. É executado por enforcamento e queima em 26 de outubro. Mas nesta linha do tempo, esta marcha brutal em direção à ruína, a dúvida permanece. E com a dúvida, vêm as teorias. Teoria 1. O monstro culpado. Esta é a visão tradicional. Gilles de Rais, corrompido pela riqueza e pelo isolamento, desceu à depravação. O volume de testemunhos de testemunhas oculares é impressionante, mais de 100 testemunhas em diferentes regiões. A consistência entre essas histórias, descrevendo mutilação, assassinatos ritualísticos e comportamento sádico, é perturbadora. Gilles confessou várias vezes, sob tribunais seculares e eclesiásticos, e nunca se retratou. As crianças desaparecidas eram reais. Seus pais testemunharam. Seus nomes eram conhecidos. Os defensores desta teoria veem Gilles não como uma figura trágica, mas como um dos primeiros assassinos em série documentados da história, um homem que escondeu sua violência por trás de sua nobreza e foi encorajado pela impunidade.
Mas até essa teoria levanta questões. Gilles era puramente mau, ou ele também estava louco? Teoria 2. O nobre incriminado. Nesta teoria revisionista, Gilles de Rais era inocente, uma vítima de intriga política, ganância e manipulação da Igreja. Os defensores citam a imensa dívida que Gilles havia contraído, e como a Igreja e a nobreza local se beneficiariam de sua queda. A estranheza das acusações, misturando assassinato de crianças com demonologia e alquimia, uma receita ideal para incitar o pânico moral. O uso de tortura para extrair confissões de testemunhas e do próprio Gilles. A rápida confiscação de suas terras e títulos após sua execução. Esta teoria sugere que o verdadeiro crime de Gilles pode ter sido ameaçar a autoridade da Igreja ou violar contratos feudais, e que a narrativa de horror foi fabricada para garantir o apoio público à sua execução. Mas essa visão tem dificuldade em explicar a amplitude das confissões de seu círculo íntimo, alguns dos quais falaram antes da tortura. Os detalhes dos crimes, específicos demais para serem imaginados por aqueles sem motivo para inventá-los. Teoria 3. O criminoso mitologizado. Este é o meio termo. Aqui, Gilles de Rais era culpado de crimes terríveis, mas as gerações posteriores, incluindo escribas da Igreja, contadores de folclore e primeiros escritores de terror, amplificaram e distorceram os detalhes. De acordo com esta teoria, os crimes centrais eram reais: sequestro, abuso sexual, assassinato. Mas elementos como magia negra, invocação demoníaca ou canibalismo podem ter sido adicionados posteriormente para tornar sua história mais aterrorizante. Sua transformação em Barba Azul selou o mito, transformando a tragédia histórica em um conto simbólico. Essa visão reflete como a sociedade processa o horror, envolvendo-o em uma história, dando ao mal um nome e um rosto, mesmo quando os fatos são menos fantásticos do que a ficção. Então, em que acreditamos? Os registros permanecem. Assim como as ruínas de seus castelos. Enterrada sob séculos de interpretação está uma verdade, uma que talvez nunca seja totalmente descoberta. Mas se Gilles de Rais foi um demônio, um bode expiatório ou ambos, seu nome ainda paira como um fantasma na história francesa. Ele começou como um herói, cavalgando ao lado de uma santa. Ele morreu como um monstro, consumido pelo fogo. Mas a verdade? Ela se esconde em algum lugar nas sombras entre a história e o mito. A história de Gilles de Rais não é apenas sobre um homem. É sobre poder, e como ele corrompe. É sobre medo, e como ele molda a memória. E é sobre as histórias que contamos, quando os fatos são aterrorizantes demais para serem enfrentados sozinhos. Talvez ele tenha sido um assassino. Talvez ele tenha sido incriminado. Talvez a história quisesse um vilão, e Gilles se encaixou no molde perfeitamente. Mas quando olhamos para sua vida, a ascensão, a queda, o silêncio das vítimas, o fogo no final, somos lembrados de que os pesadelos mais sombrios da Idade Média eram reais. Eles usavam armadura. Eles rezavam em latim. Eles viviam em castelos. E às vezes, eles sorriam. Você achou esta história tão chocante quanto nós? Deixe um comentário, queremos saber o que você pensa. Gilles de Rais era realmente culpado, ou a verdade é mais sombria do que qualquer um admitiria? Vamos continuar a discussão nos comentários, estas não são apenas lendas antigas. Eram pessoas reais, e horrores reais. E se esta história tocou você, não se esqueça de se inscrever. Estamos cobrindo ainda mais pesadelos medievais reais.